Pedir aí um minutinho para a gente iniciar. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Jamilton Batista, o esposo de Daniela, o pai de Júlia, de Elisa e de Sofia. Ou seja, meu mundo é rosa, né? Só tem mulher. Aí tem minha mãe, tem minha sogra, que é minha segunda mãe. Então lá em casa, eu sou voto vencido. Hoje é um dia especial, porque hoje é um dia que a gente comemora um dia da mulher, né? Porque toda mulher, ela é mãe, de fato, ou potencialmente mãe, né? Ela poderá ser mãe. E eu creio que quando Deus, Ele fez a mulher, Ele estava muito inspirado, porque é uma responsabilidade muito grande dar sequência à criação do Criador, né? Deus fez o homem, e depois Ele fez a mulher da costela do homem, e Ele ordenou à mulher que desse sequência a essa criação. Disse: olha, eu vou deixar na sua responsabilidade, no seu útero, o dever, a missão de continuar a minha criação. Então é uma honra muito grande, porque Deus, Ele deu poder de criação para a mulher e o homem através do útero da mulher. E por isso, nós somos gratos por nossa mãe, a partir de Eva, ou Sheva, né? A primeira mulher. Eu acho que foi da penúltima vez que eu preguei aqui à noite, num domingo, eu falei a respeito de Eva. Eu gostaria de repetir isso, porque acho que quase todas as pessoas não estavam no culto à noite, e eu gostaria de repetir, para aquelas pessoas que ouviram, eu peço misericórdia e paciência, porque vocês vão ouvir de novo. Adão e Eva, quando eles colocaram a humanidade, a partir de Adão a partir de Abel e de Caim no mundo, eles deram sequência aos nossos pais e às nossas mães. E na Bíblia não está escrita a palavra avô, na Bíblia não está escrita a palavra avó, você não vai ver essas palavras na Bíblia. Você vai ouvir a palavra pai, pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó. Então, para o povo hebreu, que Deus escolheu, cuja cultura Deus implementou, porque a palavra cultura, ela vem da palavra culto. E toda cultura tem um culto, e todo culto tem um Deus. Então, quando Deus implementou a cultura judia, a cultura hebreia, Ele estava implementando o culto a Ele mesmo, e o Deus é Ele mesmo, é o Senhor Jeová. Então, na cultura, cujo culto é o Senhor Yahvé, que é a cultura dos hebreus, toda matriarca é mãe, e todo patriarca é pai. Significa dizer que a sua avó é sua mãe, não porque ela é a mãe da sua mãe, é porque ela é sua mãe mesmo, porque você estava nos lombos da sua mãe, quando ela pariu você. Quando a sua avó pariu a sua mãe, você já estava nos lombos da sua avó. A Bíblia diz que Abraão, quando ele veio da matança dos reis, ele encontrou Melquisedeque, o sumo sacerdote, rei de Salém, sem início de dias e fim de dias. E a Bíblia diz que até Levi, que recebe dízimos, deu dízimo a Melquisedeque, estando ele nos lombos de Abraão. Está escrito no livro de Hebreus. Eu não me recordo do capítulo, eu não sou tão bom de memória, mas se você ler Hebreus, você vai encontrar essa passagem. E no livro de Hebreus diz que até Levi, que recebe dízimos, deu dízimos a Melquisedeque, estando nos lombos de Abraão. Se Levi, estando nos lombos de Abraão, e depois de Abraão veio Isaac, Jacó, as 12 tribos, e eles passaram 200 anos no Egito, para depois nascer Levi. Aliás, perdão, Levi é um dos 12. Para depois nascer Arão, e começar o sacerdócio daqueles que recebiam dízimos e ofertas. Então passaram-se quantos anos? Abraão, Isaac, Jacó, Levi, 200 anos, Moisés e Arão começou a receber dízimos e ofertas. Significa dizer que a sua mãe é qualquer pessoa que seja ancestral acima de você, da sua avó, da sua bisavó, é mãe.
E se Eva é a primeira mãe, ela é sua mãe. Quer um cantor, diga amém. E se ela é mãe, nós devemos tratar Eva com respeito. Muitas pessoas falam de Adão e Eva com desrespeito, porque através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. Mas nós não podemos tratar Adão e Eva dessa maneira, porque eles são pais. E hoje é uma oportunidade de você fazer uma reflexão a respeito das suas mães, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, porque elas merecem a honra de ter trazido você em seus lombos no princípio. Amém? Eu não vou pregar sobre isso. A palavra que nós temos é o Salmo 121. Mas antes de abrir as nossas Bíblias, eu queria conhecer os nossos visitantes. Eu queria que ficasse de pé, as pessoas que nos visitam pela primeira, pela segunda vez, ou que vêm às vezes e ainda assim é visitante. Olha só, nós temos um jovem ali. Querido, qual é o seu nome? Tira a máscara, porque eu estou com dificuldade. Ian? Ian, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você já pertence a alguma igreja? Já? Qual é a igreja? Tempo de Restauração, Igreja Batista. Amém, seja bem-vindo, Ian, viu? Fique à vontade aqui, a nossa casa. Tem mais alguém? Ah, tem a vovó. Que honra. Ela é sua vovó, né? É sua mãe? Oh, me perdoe. É mãe também? É uma honra receber a senhora aqui. Uma grande satisfação. Tá? Se a gente não tivesse agora em um momento de pandemia, eu ia te dar um abraço, porque a senhora é fofa. Ia ser uma honra te dar um beijo também. Mas sinta-se abraçada e beijada, viu? Seja bem-vinda. Tem mais alguém que está nos visitando? Então, sem demora, vamos partir para a palavra. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, não será por muito tempo, mas eu gostaria de fazer a primeira leitura com todos de pé. Só para eu ter o termômetro, quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Nós temos 2, 3, 4, 5, 6, a minoria. Essa palavra foi pregada domingo passado, o pastor Rogério pediu para trazer essa palavra hoje pela manhã. A maioria não ouviu. Nós temos uma oportunidade de aprender um pouco mais a respeito dessa palavra, amém? Para aqueles que ouviram, peço antecipadamente perdão pelas repetições. Salmo 121 é um cântico dos degraus. Por que dos degraus? Porque no Salmo 120, o salmista se queixa, e no Salmo 121, ele sobe um degrau e eleva Deus ao seu Salvador. Diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ou não dormitará, em algumas Bíblias, não cochilará, na Bíblia mais atualizada. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu não sei se vocês todos conhecem a orografia, da terra da Palestina. A Palestina, ela tem como relevo áreas baixas, que são as planícies. Por exemplo, existe uma planície, que é a planície de Moabe, onde viviam os moabitas, onde passa o rio Jordão, inclusive. De um lado é Israel, de um lado é Israel, do outro lado você tem esqueci o nome do país. É um país, é um país árabe, já eu lembro do nome. Engraçado que eu já fui lá nesse país 2 vezes.
E naquela região das planícies você tem Jericó. E Jericó, quando você sai de Jericó e você vai para Jerusalém, você só sobe, é só subida. Então, a parte onde está Jerusalém, que é o Monte Moriá, né, o Monte das Oliveiras, todos aqueles montes, é realmente muito, muito alto. Comparado com as planícies, é muito alto. E era natural as pessoas, nos tempos antigos, 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos atrás, que moravam naquela região, procurar os lugares mais altos para morar. Por quê? Porque nos lugares mais altos, as pessoas teriam mais dificuldade de acessar a sua casa. Então, um ladrão, um salteador, quando ele pensava em roubar, ele saía para roubar, porque existia naquela época pessoas que viviam apenas disso. Não é diferente de hoje. Até hoje tem pessoas que não trabalham. Elas vivem de roubar e assaltar, vivem do crime de assaltos. E não querem trabalhar. E assim como hoje, naquela época, existiam pessoas que eram salteadores. Eles encontravam pessoas que estavam morando nas planícies, ou indo de um lugar para outro, ou peregrinando de um país para Israel, porque eram judeus que moravam em vários lugares do mundo e iam para Jerusalém nas 3 festas, né, que são as festas sagradas de Israel. E nesse trajeto eles eram assaltados. E era natural que as pessoas, quando estivessem passando pelas planícies, elas olhassem para os montes e desejassem estar nos montes no momento em que tivessem que descansar, que dormir. Porque dormir em uma cabana, numa planície, poderia significar a morte. Imagina que hoje um bandido, muitas vezes, ele assalta uma pessoa e mata, sem a pessoa oferecer resistência, simplesmente para não ser reconhecido. Agora imagina o homem encrudecido, sem leis para proteger o cidadão. Não se falava naquela época de constituições, de leis. O homem ele estava à mercê da sua própria moral, sobretudo aqueles que não eram de Israel, que tinham a lei de Deus. Então o homem ele era de fato muito sanguinário. Então entrar numa cabana, estuprar as mulheres e matar os homens era algo comum. Então imagine uma família que estava andando em direção aos seus parentes ou a Jerusalém. Quando chegava o entardecer, chegava também o momento da preocupação. Porque os salteadores geralmente assaltavam à noite e cometia toda espécie de maldade. Dizem que esse salmo é o salmo dos peregrinos, porque um peregrino que estava nessa situação, quando ia caindo o entardecer, ele olhava para os montes e desejava estar lá. Não é à toa que Jerusalém ela foi construída em torno do Monte Moriá.